Teoria semiótica do texto, por Diana Luz Pessoa de Barros. Editora Ática, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram um livro. Caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Se é possível via Pix, Apoia-se Vaquinha ou PayPal, centavos serão muito bem-vindos. Também é possível auxiliar-me comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon ou ainda tornando-se membro. Dê uma olhada nas possibilidades, os links estão todos no descritivo. Eu peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada a todos pela presença, eu desejo uma boa escuta. Primeiro, teorias linguísticas do texto e teoria semiótica. A intenção deste livro é apresentar de forma sucinta e simples os fundamentos da teoria semiótica. Por teoria semiótica está-se entendendo a teoria desenvolvida por Greimas e pelo Grupo de Investigações Semiolinguísticas da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. Existem outras teorias semióticas, também bastante conhecidas, como a de Peirce e da Escola de Tartu. Por razões diversas, entre as quais a da exiguidade de espaço e do tipo de publicação, não se farão comparações entre as diferentes propostas e, muito menos, apreciações do mérito e das vantagens indiscutíveis de cada uma delas. A opção pela semiótica greimasiana deve-se a motivos vários, alguns mesmo de ordem pessoal, e merece referência ao caráter de teoria do texto que assume a semiótica escolhida para esta apresentação. A semiótica insere-se, portanto, no quadro das teorias que se preocupam com o texto. A linguística foi, durante muito tempo, uma teoria da língua e da linguagem que não ia além das dimensões da frase, seja por acreditar em alguns ser a frase a unidade linguística por excelência, seja por dificuldades práticas de outros que reconhecem unidades maiores que a frase. A essa delimitação da linguística soma-se mais uma, a de ser linguística da língua e de deixar para outros campos do conhecimento as questões de uso da língua ou as implicações do contexto social e histórico dos falantes. Os estudos linguísticos circunscrevem-se, assim, em um espaço ao mesmo tempo vasto e restrito e tomam por objeto unidades da dimensão máxima da frase, concebidas fora de qualquer contexto de enunciação. Os limites impostos foram facilmente mantidos no período em que a linguística se confundia com a fonologia e morfologia, com menos facilidade durante o reinado da sintaxe, e tornaram-se insustentáveis no ressurgimento dos estudos semânticos nos anos 60. A semântica, cujos princípios diacrônicos foram formulados por M. Breal em fins do século passado, foi durante a primeira metade deste século a aparente pobre da linguística, desenvolvida como semântica da palavra isolada ou semântica lexical e considerada incapaz de levar adiante o projeto de uma ciência linguística em construção. A semântica estrutural desenvolveu-se por volta de 1960, paralelamente à semântica lógica, e apesar das críticas sofridas, teve o mérito inegável de reintroduzir as preocupações com o sentido no seio dos estudos linguísticos. A partir de Hjelmslev, que mostrou ser possível examinar o plano do conteúdo em separado do plano da expressão, tal como a fonologia fizera com o plano da expressão, a semântica estrutural desenvolveu princípios e método para estudar o sentido. As dificuldades foram muitas, e não se conseguiu ir além da descrição de uma fatia reduzida do conteúdo de uma língua, tampouco ultrapassar os limites da frase. A preocupação com o sentido, no entanto, forçou o linguista a rever sua concepção de língua e de estudos da linguagem, e romper as barreiras estabelecidas entre a frase e o texto, e entre o enunciado e a enunciação. Sem derrubar essas demarcações, não se pode realizar nenhum estudo satisfatório do sentido. A mudança de posicionamento frente aos fatos da linguagem levou ao aparecimento de propostas teóricas diversas que concebem o texto e não mais a frase como unidade de sentido e que consideram, portanto, que o sentido da frase depende do sentido do texto.
Ao lado dos estudos do texto, desenvolveram-se também diferentes teorias pragmáticas ou da enunciação que têm em comum o ponto de vista adotado de exame das relações entre a instância da enunciação e o texto enunciado, e entre o enunciador do texto e o enunciatário, para quem o texto é fabricado. Houve, por conseguinte, mudança de perspectiva teórica com o aparecimento de estudos da organização do texto e das relações entre enunciado e enunciação. As teorias desenvolvidas privilegiaram uma ou outra das abordagens. A lição da semântica, porém, que abriu o caminho duplo da busca do sentido, não terá sido bem entendida se forem separadas as duas preocupações, a que se volta para o texto e a que se dirige para a enunciação. A noção do texto. A semiótica tem por objeto o texto. A semiótica tem por objeto o texto, ou melhor, procura descrever e explicar o que o texto diz e como ele faz para dizer o que diz. É necessário, portanto, para que se possa caracterizar, mesmo que grosseiramente uma teoria semiótica, é necessário, portanto, determinar em primeiro lugar o que é o texto, seu objeto de estudo. Um texto define-se de duas formas que se complementam: pela organização ou estruturação que faz dele um todo de sentido, como objeto da comunicação que se estabelece entre um destinador e um destinatário. A primeira concepção de texto, entendido como objeto de significação, faz que seu estudo se confunda com o exame dos procedimentos e mecanismos que o estruturam, que o tecem como o todo de sentido. A esse tipo de descrição tem-se atribuído o nome de análise interna ou estrutural do texto. Diferentes teorias voltam-se para essa análise do texto, a partir de princípios e com métodos e técnicas diferentes. A semiótica é uma delas. A segunda caracterização do texto não mais o toma como objeto de significação, mas como objeto de comunicação entre dois sujeitos. Assim concebido, o texto encontra seu lugar entre os objetos culturais, inserido numa sociedade de classes e determinado por formações ideológicas específicas. Nesse caso, o texto precisa ser examinado em relação ao contexto sociohistórico que o envolve e que, em última instância, lhe atribui sentido. Teorias diversas têm também procurado examinar o texto desse ponto de vista, cumprindo o que se costuma denominar análise externa do texto. Os que se dedicam ao exame interno do texto e aqueles que se devotam à sua análise externa se recriminam e se criticam uns aos outros. Os primeiros são acusados de reducionismo, de empobrecimento e de desconhecimento da história. Os últimos, de subjetividade e de confundirem a análise do texto com outras análises. No entanto, o texto só existe quando concebido na dualidade que o define: objeto de significação e objeto de comunicação. E dessa forma, o estudo do texto, com vistas à construção do seu ou dos seus sentidos, só pode ser entrevisto como o exame tanto dos mecanismos internos quanto dos fatores contextuais ou sociohistóricos de fabricação do sentido. Nos seus desenvolvimentos mais recentes, a semiótica tem caminhado nessa direção e procurado conciliar com o mesmo aparato teórico-metodológico as análises ditas interna e externa do texto. Para explicar o que o texto diz e como diz, a semiótica trata, assim, de examinar os procedimentos da organização textual e, ao mesmo tempo, os mecanismos enunciativos de produção e de recepção do texto. Resta ainda um ponto a ser esclarecido nessa rápida exposição da noção de texto. O objeto de estudo da semiótica é apenas o texto verbal ou linguístico? O texto, acima definido por sua organização interna e pelas determinações contextuais, pode ser tanto um texto linguístico, indiferentemente oral ou escrito, uma poesia, um romance, um editorial de jornal, uma oração, um discurso político, um sermão, uma aula, uma conversa de crianças, quanto um texto visual ou gestual, uma aquarela, uma gravura, uma dança, ou, mais frequentemente, um texto sincrético de mais de uma expressão, uma historinha em quadrinhos, um filme, uma canção popular.
As diferentes possibilidades de manifestação textual dificultam, sem dúvida, o trabalho de qualquer estudioso do texto, e as teorias tendem a se especializar em teorias do texto literário, semiologia da imagem e assim por diante. Com isso, perdem-se muitas vezes as características comuns aos textos, que independem das expressões diferentes que o manifestam, e ficam impossibilitadas as comparações entre textos diversos. A semiótica sabe da necessidade de uma teoria geral do texto e reconhece suas dificuldades. Por isso mesmo, na esteira de Ilmislev, propõe como primeiro passo para a análise que se faça abstrações das diferentes manifestações, visuais, gestuais, verbais ou sincréticas, e que se examine apenas seu plano de conteúdo. As especificidades da expressão, na sua relação com o conteúdo, serão estudadas posteriormente. A semiótica deve ser assim entendida como a teoria que procura explicar o ou os sentidos do texto pelo exame, em primeiro lugar, de seu plano de conteúdo. Percurso gerativo do sentido. Para construir o sentido do texto, a semiótica concebe o seu plano do conteúdo sob a forma de um percurso gerativo. A noção de percurso gerativo do sentido é fundamental para a teoria semiótica e pode ser resumida como segue. A. O percurso gerativo do sentido vai do mais simples e abstrato ao mais complexo e concreto. B. São estabelecidas 3 etapas no percurso, podendo cada uma delas ser descrita e explicada por uma gramática autônoma, muito embora o sentido do texto dependa da relação entre os níveis. C. A primeira etapa do percurso, a mais simples e abstrata, recebe o nome de nível fundamental ou das estruturas fundamentais, e nele surge a significação como uma oposição semântica mínima. D. No segundo patamar, denominado nível narrativo, ou das estruturas narrativas, organiza-se a narrativa do ponto de vista de um sujeito. E E. O terceiro nível é o do discurso, ou das estruturas discursivas, em que a narrativa é assumida pelo sujeito da enunciação. Para bem explicar o papel do percurso gerativo na construção semiótica do sentido do texto, e para uma primeira apresentação bastante imprecisa de cada nível do percurso, serão examinados em rápidas pinceladas 2 textos. São eles a letra da canção infantil História de uma Gata, de Luiz Henriques, Sérgio Bardotti e Chico Buarque, e o poema Psicanálise do Açúcar, de João Cabral de Melo Neto. História de uma Gata. Me alimentaram, me acariciaram, me aliciaram, me acostumaram. O meu mundo era o apartamento. De tefon, almofada e trato todo dia filé mignon. Ou mesmo um bom filé de gato. Me diziam todo momento, fique em casa, não tome vento. Mas é duro ficar na sua, quando à luz da lua tantos gatos pela rua toda a noite vão cantando assim. Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, senhora, senhorio, felino não reconhecerás. De manhã eu voltei para casa, fui barrada na portaria, sem filé e sem almofada, por causa da cantoria. Mas agora o meu dia a dia é no meio da gataria, pela rua virando lata, eu sou mais eu, mais gata. Numa louca serenata que de noite sai cantando assim. Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, senhora ou senhorio, felino não reconhecerás. A análise do texto considerará cada nível separadamente e procurará dar uma visão geral de como são concebidos o percurso e as suas etapas. No nível das estruturas fundamentais é preciso determinar a oposição ou as oposições semânticas a partir das quais se constrói o sentido do texto. Em A História de uma Gata, a categoria semântica fundamental é liberdade versus dominação, exploração-opressão. Essa oposição manifesta-se de formas diversas no texto. Me aliciaram, me acostumaram. Fique em casa, não tome vento. Mas é duro ficar na sua, já nascemos livres. Senhor, senhora, senhorio, etc.
As categorias fundamentais são determinadas como positivas ou eufóricas e negativas ou disfóricas. No texto, a liberdade é eufórica, a opressão disfórica. Além das relações mencionadas e da sua determinação axiológica, estabelece-se no nível das estruturas fundamentais um percurso entre os termos. Passa-se no texto em exame da dominação negativa à liberdade positiva. Então tem-se dominação, disforia, passa-se para a não dominação ou não disforia e depois, finalmente, a liberdade, euforia. A não dominação, ou melhor, a negação da dominação aparece sobretudo em Mas é duro ficar na sua. História de uma Gata tem, portanto, como conteúdo mínimo fundamental a negação da dominação ou da exploração sentida como negativa e a afirmação da liberdade eufórica. No segundo patamar, nível das estruturas narrativas, os elementos das oposições semânticas fundamentais são assumidos como valores por um sujeito e circulam entre sujeitos, graças à ação também de sujeitos, ou seja, não se trata mais de afirmar ou de negar conteúdos, de asseverar a liberdade e de recusar a dominação, mas de transformar pela ação do sujeito estados de liberdade ou de opressão. História de uma Gata é assim a história de um sujeito, gata, manipulado por um outro sujeito, dono, por tentação. Boa casa, proteção, carinho, comida, para que fique em casa, não se misture com os gatos da rua, seja fiel. O sujeito gata quer cumprir e realmente cumpre o acordo para receber os valores que o tentam. É reconhecido como bom gato e recompensado com filé mignon, detefon e bons tratos. Surgem, porém, os gatos de rua com outros valores, os da liberdade, sem filé e sem almofada, que também tentam o sujeito gata e fazem que ele vá à rua e ponha de lado, por conseguinte, o primeiro compromisso. A gata esforça-se por esconder o rompimento do primeiro contrato e volta para casa. Ela procura não parecer uma gata de rua, ainda que o fosse. Ela tenta parecer fiel, embora tivesse praticado a infidelidade. O segredo ou a mentira são desmascarados e ela perde o reconhecimento de bom gato e as recompensas. Assume a partir daí os valores da liberdade. A narrativa, como se viu, sofreu desdobramento polêmico. Opõem-se valores e a gata sincretiza os papéis de sujeito e de afazeres contrários. A última etapa do percurso gerativo é o nível das estruturas discursivas. As estruturas discursivas devem ser examinadas do ponto de vista das relações que se instauram entre a instância da enunciação, responsável pela produção e pela comunicação do discurso, e pelo texto enunciado. Em História de uma Gata, utilizam-se recursos discursivos variados para fabricar a ilusão de verdade. Projeta-se um narrador em eu e obtém-se o efeito de subjetividade. Indetermina-se o sujeito da primeira manipulação, me alimentaram, me diziam, fui barrada, e cria-se o efeito de generalização. Delega-se a palavra aos manipuladores, dono e gatos de rua, e chega-se à ilusão de realidade. Ainda no nível discursivo, as oposições fundamentais, assumidas como valores narrativos, desenvolvem-se sob a forma de temas e, em muitos textos, concretizam-se por meio de figuras. No texto em exame, desenrolam-se várias leituras temáticas. A. Tema da domesticidade, ou da dominação e exploração do animal doméstico pelo homem. B. Tema da sexualidade da mulher objeto, ou da exploração da mulher comprada para o prazer. C. Tema da passagem da adolescência à idade adulta, ou da opressão da família sobre a criança e o jovem. Fique em casa, não tome vento. D. Tema socioeconômico da marginalização da boemia. As leituras abstratas temáticas estão concretizadas em diferentes investimentos figurativos, todos eles caracterizados pela oposição de traços sensoriais, espaciais e temporais que separam no texto a liberdade da denominação. Então temos um retângulo, na verdade, com 3 etapas, 3 divisórias de traço. Dominação e liberdade.
Então, o traço espacial, dominação, ele é fechado, na liberdade, aberto. Traço espacial ainda, na dominação, interno, na liberdade, externo. Traço temporal, dominação é dia, liberdade, noite. Traço tátil, dominação, macio, liberdade, duro, áspero. Traço tátil ainda, dominação, quente, liberdade, frio, vento. Traço olfativo, na dominação é cheiroso, na liberdade, mal cheiroso, lixo. Traço gustativo, na dominação, gostoso, na liberdade, ruim, azedo. Traço auditivo, na dominação, silencioso, na liberdade, ruidoso. Traço visual, na dominação, claro ou claridade, e na liberdade, penumbra, luz da lua. Esses traços organizam figuras diferentes nas diferentes leituras temáticas. O traço olfativo, por exemplo, manifesta-se sob a forma de Detefon, na leitura do animal doméstico, como perfumes e cosméticos na da mulher objeto, e como cuidados e limpeza, talcos, pomadas, na do adolescente. A análise do poema de João Cabral de Melo Neto, Psicanálise do Açúcar, deverá completar essa visão de conjunto do percurso gerativo do sentido, tal como concebe a teoria semiótica. O açúcar cristal ou açúcar de usina mostra a mais instável das brancuras. Quem do Recife sabe direito o quanto e o pouco desse quanto que ela dura. Sabe o mínimo do pouco que o cristal se estabiliza cristal sobre o açúcar, por cima do fundo antigo de mascavo, do mascavo barrento que se incuba. E sabe que tudo pode romper um mínimo em que o cristal é capaz de censura, pois o tal fundo mascavo logo aflora, quer inverno ou verão, mele o açúcar. Só os banguês que ainda purgam ainda o açúcar bruto com barro de mistura. A usina já não o purga. Da infância, não de depois de adulto, ela o educa. Em enfermarias, com vácuos e turbinas, em mãos de metal de gente e indústria, a usina o leva a sublimar em cristal o pardo do xarope. Não o purga, cura. Mas como a cana se cria ainda hoje em mãos de barro de gente agricultura, o barrento da pré-infância logo aflora, quer inverno ou verão, mele o açúcar. No nível das estruturas fundamentais, o poema parte da oposição entre puro, branco, limpo, claro, açúcar cristal da usina, versus sujo, impuro, escuro, barrento, açúcar mascavo. Dois percursos ocorrem no texto. Passa-se da pureza à impureza, quando o mascavo barrento rompe o cristal, ou da sujeira do açúcar bruto à brancura do cristal da usina. Sujo, açúcar bruto, não sujo, cristal por cima do mascavo, e puro, açúcar cristal de usina. Sujo, não sujo, puro. Puro, cristal, impuro, fundo mascavo que aflora, sujo, açúcar mascavo. Puro, impuro, sujo. A asserção da pureza no primeiro percurso e a da sujeira no segundo fazem surgir no texto de Cabral uma terceira possibilidade, a da afirmação concomitante da pureza e da sujeira no açúcar de Banguê. O açúcar do Banguê tem características tanto do mascavo sujo quanto do cristal puro, purgado que é com barro de mistura. No nível das estruturas narrativas, as operações da etapa fundamental devem ser examinadas como transformações operadas por sujeitos. Em Psicanálise do Açúcar, mudam-se as qualificações do sujeito açúcar, ora puro, ora sujo. Transforma-se sua competência, enfim, para a ação. Tanto a usina quanto o tempo, ou o Banguê, são responsáveis pelas alterações das qualificações do sujeito. A usina manipula o sujeito sobretudo pela intimidação das mãos de metal, para que ele haja de modo útil, puro e racional, sem os impulsos ou os instintos sujos. A ela opõe-se o tempo, o inverno ou o verão que melam o açúcar, ou seja,
que desqualificam o sujeito para a ação pretendida pela usina. O tempo, na verdade, desmascara o sujeito ao mostrar o caráter passageiro e mentiroso da sua brancura. O açúcar de usina parece puro e competente para a ação, mas não o é, pois o inverno ou o verão fazem aflorar seu fundo mascavo. A usina responde, portanto, por transformações apenas aparentes do sujeito, ao mudá-lo de sujo em puro cristal. O tempo faz saber que a pureza é superficial e esconde o ser do sujeito moldado pelas mãos de barro da gente agricultura. Faz-se o percurso inverso da aparência à essência. Finalmente, a essas transformações opostas da competência do sujeito, vem somar-se a manipulação do banguê. O banguê qualifica o sujeito com a pureza e com a sujeira. Faz dele um ser complexo ao misturá-lo com barro para purificá-lo. O açúcar mistura do banguê define-se miticamente pela conciliação dos opostos. Só assim, duplamente competente, o sujeito está qualificado para agir útil pura e racionalmente e, ao mesmo tempo, impulsivamente. Está pronto para realizar o fazer de adoçar. As estruturas discursivas no último patamar do percurso mostram um discurso em terceira pessoa, verdadeiro porque objetivo. Para a ilusão da objetividade e de verdade contribuem um argumento de autoridade e o efeito de realidade obtidos com o emprego de um sujeito do saber. Quem do Recife sabe direito. Vários temas realizam os valores da pureza e da sujeira no discurso. A. Tema da purificação do açúcar, em que se opõem os métodos da usina e do banguê, se apresentam as vantagens de cada um deles e se desmascara a excessiva pureza do açúcar cristal, que esconde sua sujeira. B. Tema psicanalítico da censura, dos recalques, da sublimação e do aflorar constante dos instintos e dos desejos reprimidos. Se sublimação para a psicanálise é o processo inconsciente que consiste em desviar a energia da libido para novos objetos de caráter útil, o texto de Cabral mostra que a educação na família, na escola, na sociedade põe o homem desde a infância na boa direção, mas que os impulsos constantemente afloram em atos falhos, etc. C. Tema étnico do racismo, que se desenvolve na leitura do aniquilamento do negro, pondo em evidência o branco e na solução apresentada da mestiçagem. D. Tema socioeconômico do desmantelamento da agricultura e dos procedimentos pré-industriais em favor da usina ou do grande complexo industrial. O meio termo do banguê seria o caminho visado. E. Tema político, em que se fala da aparência de pureza e de limpeza, de ordem em certos países, sob o qual fervilham as doenças sociais da rebelião que a qualquer momento podem aflorar. As duas análises esboçadas quiseram apenas mostrar no todo como se articulam as etapas do percurso gerativo do sentido e como a semiótica dele se serve para ler textos. Será agora examinado detalhadamente cada nível do percurso.